está se tornando humanamente impossível analisar esse volume de dados que está sendo gerado para tomar a decisão mais assertiva lá na ponta. Tem uma oportunidade com a IA de colocar o mercado do saneamento num ritmo, numa velocidade nunca antes vista. Acontece que a formação de um bom profissional, com tempo de conhecimento na gestão da operação, de uma engenharia tão complexa, leva muitos anos. Uma governança muito grande dos dados, e esse é o olhar que nós temos hoje em dia, e para esse olhar que o saneamento tem que se preocupar daqui para frente. Olá, hoje nós estamos aqui com o Thiago Lapagessa, nosso CEO aqui da Line Data, onde a gente vai bater um papo para falar um pouco sobre o mercado, sobre tecnologia, sobre a evolução da IA. Sim, Thiago, antes de a gente começar a falar mesmo sobre tecnologia, mercado, você hoje, assim, à frente aqui da Line Data, o que hoje mais te surpreendeu nesses últimos 2 anos, olhando para uma visão ampla, né, do mercado, na sua posição, o que você te surpreende ainda, né? Eu acho que a gente pode dividir essa resposta em duas etapas, né? Olhando para o setor do saneamento, a gente tem uma velocidade, uma dinâmica até então nunca vista, porque a gente está vendo privatizações, concessões, a coisa está ganhando um ritmo em busca da eficiência bastante grande, e isso é muito bom, porque as empresas estão buscando performance, as companhias de tecnologia estão respondendo, e a sociedade ganha. Eu acho que esse é um ponto bem interessante de trazer, olhando para o negócio, essa mudança que está havendo. E olhando com o ângulo aqui da tecnologia, a gente tem uma mudança também bastante significativa, que é a inteligência artificial. A gente vê as pessoas utilizando, a taxa de adoção do Brasil sendo bastante significativa em termos globais. E isso é muito bom, porque vai trazendo a cultura da inovação para o usuário, para o dia a dia das pessoas. E da mesma forma, as companhias estão começando a se interessar pelo movimento e fazendo essa conexão da tecnologia com a eficiência. Então, a IA vem para somar, ela vem num momento muito oportuno para o mercado, e vem para somar com a performance. Então, essas duas coisas se conectam aí, respondendo a tua pergunta, Leandrão. E assim, olhando bem que você comentou já sobre essa questão da IA, né, como que você vê e posiciona as empresas hoje que estão aí se liderando ou dizendo que está usando realmente a IA no dia a dia? Né, a visão dos seus processos, o que que é realmente o uso da IA ou o que é realmente uma busca por resultado? Você conseguiria A, apresentar uma visão? a IA tem uma aplicação muito abrangente, né? Eu acho que a IA é um formato, é uma ferramenta que vem para auxiliar, e ela pode ter múltiplas aplicações, né? Então, assim, a gente vê as pessoas usando seu chat GPT para poder auxiliar, e a adoção, por lógica, ela é muito mais simples quando ela é feita pelo usuário. Quando a gente passa isso para o nível corporativo, existe uma série de questões que entram para a tomada de decisão, e elas são muito mais complexas, né? Então, quanto maior a companhia, maior a dificuldade, ou maior é a burocracia, ou a maior são as inseguranças para tomar essa decisão do uso da ferramenta, né? É, a gente vê uma questão lógica aí da governança dos dados, né? Preocupação com os dados que são primários, gerados pela companhia, para isso não vazar, né? A gente vê uma lógica tecnológica ser implementada bastante grande, né? Os sistemas legados das companhias às vezes não estão preparados para essa conexão. Então essa evolução ela está se dando no tempo necessário, mas eu acredito que o saneamento tem tudo para ser um dos setores aí que vai despontar nessa liderança, porque a gente está num nível de tanta informação, e a utilities, de forma geral, não só o saneamento, ela emite muita informação, ela capta muito dado, o IoT está sendo colocado na ponta, então está se tornando humanamente impossível analisar esse volume de dados que está sendo gerado para tomar a decisão mais assertiva lá na ponta. Então a gente teve uma fase de investimento nessas informações muito grande, quando chegou esses aplicativos, e agora cabe à inteligência artificial casar com essas informações para tomar a decisão certa em relação aos projetos, em relação aos investimentos. Legal. Aí, assim, é bem interessante que você começou a falar agora, né, fazendo um gancho com a primeira, falando do nosso mercado realmente de saneamento. Mas, assim, a gente vê que ainda é um mercado muito tradicional, né, muita engenharia, muitos processos, e, de certa forma, nós sabemos que é um mercado comparado com os outros utilities, ainda ele é um mercado atrasado. A IA veio, claro, para ajudar, para avançar, mas o grande diferencial do uso da IA para o nosso mercado, com essa quantidade de dados, quantidade de informações, né, como você comentou, o que você entende como maior diferencial no uso da IA? É a especialização da IA? É o ritmo mais rápido de entender dados, tomadas de decisões? Qual, na sua visão, traz o maior benefício no uso da IA para o nosso mercado, como eu falei, tradicional? Eu acho que é uma combinação, né, Leandro? A gente tem um país que é um território, né? A gente tem uma defasagem do saneamento muito grande, e a gente tem uma oportunidade com a IA de colocar o mercado do saneamento num ritmo, numa velocidade nunca antes vista, né? Com as decisões mais assertivas.
Com certeza o saneamento está atrasado em relação ao setor energético, pela própria regulação, pelo tempo que as coisas estão sendo exigidas, né? A gente entra num ritmo agora acelerado, como eu já falei antes. Então, assim, a confirmação da IA, ela vem exatamente para isso, para dar o ritmo necessário e no momento muito oportuno, né? Porque quando o saneamento ele cresce na velocidade que ele começa a crescer, as redes se expandem, a quantidade de informação ela é maior, a gente necessita de pessoas capacitadas, né? E nos últimos anos a gente vê uma dificuldade na contratação desses bons profissionais. Então, o que acontece é que a formação de um bom profissional, com tempo de conhecimento na gestão da operação, de uma engenharia tão complexa, leva muitos anos. Então, a IA hoje ela está nos permitindo da gente pegar esses bons profissionais que são escassos no mercado, colocar esse conhecimento para dentro da máquina e fazer com que esses profissionais já existentes performem num volume muito maior e faça com que o crescimento que o Brasil precisa aconteça. Então, eu acho eu sou bastante otimista, eu tenho a mania de sempre olhar pelo lado positivo das coisas, né? Então, eu acho que esse casamento das dificuldades que o saneamento tem, junto com a oportunidade que a IA está trazendo, é um momento de bastante oportunidades. E a gente deve encarar dessa forma, o Brasil tem que olhar isso, e os engenheiros que estão aí no mercado também devem utilizar a IA exatamente para escalar o seu mindset, né? A sua capacidade de operar. Então, eu acho que a gente está num ritmo muito bom aí. Que mensagem você deixaria, assim, com o final desse apanhado de informações, de processos? E a gente aqui na Line Data, né, a gente está mergulhado a usar realmente a inteligência artificial nos processos para buscar resultados, né? O que você deixaria de uma mensagem realmente para mostrar essa evolução que está acontecendo? A Line Data hoje bebe de fontes globais de informação, isso é muito legal, a gente estava ainda há pouco trocando cases com outros países, né, e a gente percebe que essa oportunidade ela tem que ser aderida com pessoas responsáveis, com conhecimento e com muita governança de dados, né? A IA está aí, né, mas se ela não for bem treinada ou se ela não for bem estruturada, ela vai entregar resultados que não são tão satisfatórios e isso pode trazer complicações na sua aplicação. Então, essas grandes companhias exigem responsabilidade, exigem governança de dados, e a mensagem é essa, né? Que eu acho que toda preocupação, um bloco de aplicação da IA exige uma governança muito grande dos dados, e é esse o olhar que nós temos hoje em dia, e para esse olhar que o saneamento tem que se preocupar daqui para frente, em gerar dados confiáveis, em tratar esses dados, enriquecer esses dados, e colocar em máquinas, em agentes que tenham conhecimento qualificado para que a evolução aconteça. Beleza? Obrigado. Fechou.